Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo dos versículos 16 até o 22. Ok? Vamos lá. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ófine e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso algum, mas chamou ao menino Icabor, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? Este é o tema da nossa palavra de hoje: a presença da arca. Eu quero orar junto com você. Ore comigo. Pai, obrigado por esta noite. Eu quero lhe agradecer por todos que estão aqui presentes. Quero lhe agradecer pelo privilégio que eu tenho de mais uma vez ministrar a tua palavra. E eu quero, Espírito Santo, sujeitar minha vida a ti e a vida de cada um dos meus ouvintes. Que o Senhor possa usar a minha vida, os meus lábios, para transmitir aquilo que está no teu coração, e que cada vida aqui seja abençoada de acordo com o seu propósito. Nós lhe pedimos e no nome de Jesus nós agradecemos. Você que concorda, diga amém. Amém. Muito bem. Ok. Queridos, a Bíblia, ela nos menciona de uma forma muito clara, podem ter outras, mas isso eu quero destacar nesta noite, que a Bíblia ela faz menção a respeito de 3 arcas. Ela faz menção a respeito de 3 arcas, bem conhecidas, e que talvez a gente nunca juntou, em um único assunto, falando de arca e fazendo menção dessas outras arcas. Mas eu quero mencionar aqui, para que a gente possa usar isso como introdução para entrar neste assunto aqui. A primeira arca que a Bíblia faz menção é a arca de Moisés. A segunda menção de arca que está na Bíblia é a arca de Noé. E a terceira arca é a arca de Deus, que é baseado no texto que nós lemos aqui. Para que serviu a arca de Noé, a arca de Moisés? A arca de Moisés, ela serviu para transportá-lo. Ela foi o barquinho usado pelos seus pais para colocar Moisés dentro, para que ele não fosse morto diante da ordem, do decreto que Faraó havia baixado no Egito, porque toda criança deveria morrer do sexo masculino. Então a mãe, para salvá-lo, o guardou por 3 meses, e não podendo mais, ela o coloca dentro daquela arca e o solta no rio Nilo, e aí a filha de Faraó o encontra, e a gente já vê aí o desenrolar da história de Moisés. A segunda arca que a Bíblia menciona é a arca de Noé, muito conhecida. Para que ela foi usada? A arca de Noé, ela foi usada tanto para a sua salvação, como a salvação dos animais e de algumas aves que foram levadas para dentro da arca. Ela teve esta utilidade. E a terceira arca que é mencionada na Bíblia, queridos, é a arca de Deus. Essa é a terceira arca que é mencionada. A arca de Deus, ela foi usada e serviu para transportar posteriormente, mais na frente, 3 coisas.
O escritor aos Hebreus, ele nos fala de uma forma junto de 3 coisas que haviam dentro da arca. Dentro da arca tinha aquela vara que Moisés usou como símbolo de poder e autoridade para ele entrar no Egito e fazer todos aqueles sinais e maravilhas. Tinha também o maná, uma porção do maná dentro da arca, o alimento que por durante 40 anos os filhos de Israel comeram no Egito. E dentro da arca também tinham as 2 tábuas da lei. Os 10 mandamentos do Senhor estavam todos ali dentro daquela arca. Então é isso que nós vemos dentro da arca de Deus. Mas preste atenção nisso aqui. Porque além da arca de Deus conter essas 3 coisas que eu acabei de mencionar para você, além disso, aquela arca representava desde o seu início a presença como que visível de Deus entre os filhos de Israel. Aquela arca ali é como se cada um olhasse para aquela arca, é como se estivesse vendo o próprio Deus ali. Se bem que Deus ele não se materializa em um objeto, mas eu estou falando assim que eu quero que você entenda o que aquela arca representava no meio dos filhos de Israel, a importância que aquela arca tinha para a nação de Israel. Isto era tão forte que o texto que nós lemos, quando a esposa de Finéias deu à luz, ela poderia dar o nome para aquele filho dela, qualquer um outro nome, com um significado mais bonito, mas ela deu o nome daquele menino. Em outra versão diz Icabode, nesta diz Icabor, que significa foi-se a glória de Deus. E quando ela faz esta menção, ela está se referindo à arca que havia sido levada, aquilo que era mais glorioso, aquilo que era mais importante entre os filhos de Israel havia sido levado. Era como que literalmente a presença de Deus é como se ela estivesse sendo tirada do meio do seu povo, e o povo iria sofrer as consequências por causa daquela perda, por causa daquele dano. O povo iria sofrer muitas consequências. Só para você ter uma ideia da importância e o significado que tinha a arca de Deus, tem um texto aqui que eu quero ler, eu quero que você me acompanhe. No primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos de 5 a 8, preste atenção que está escrito. Está escrito assim: sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor estava vindo ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Então, pessoas que não serviam e não temiam a Deus, entendiam que a presença daquela arca era uma presença, como que a presença do próprio Deus ali se manifestando ali. Você lembra quando foi para os filhos de Israel atravessarem o rio Jordão? O Senhor mandou com que os sacerdotes colocassem a arca sobre os ombros, 4 sacerdotes, e eles então foram caminhando com a arca, eles foram na frente. Diz a Bíblia que quando eles tocaram com os pés no rio, nas águas, a Bíblia diz que o rio Jordão se fendeu no meio. Ele se abriu e eles passaram em terra seca. Eram os pés dos sacerdotes que eram muito ungidos? Não, era a presença de Deus, era a glória de Deus que estava se manifestando ali diante dos olhos de todos. Todos estavam vendo aquilo, estavam contemplando aquela maravilha. Agora, entenda uma coisa que eu quero lhe dizer aqui. A arca de Deus, ela era feita toda de madeira, ok? A arca era feita toda de madeira, mas ela era também, depois ela foi toda revestida de ouro. Uma arca feita toda de madeira, depois o Senhor mandou com que ela fosse toda revestida de ouro. O que nós aprendemos com isso? 2 coisas importantes. Primeira, a arca, a madeira,
ela aponta para um Jesus, ou o Jesus que foi 100% humano. E o ouro, pastor? O ouro, ele aponta para a divindade de Jesus. Porque entenda uma coisa, Jesus aqui na terra, ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Quem era Jesus? O Emanuel da profecia de Isaías, que Emanuel significa o quê? Deus conosco, Deus habitando entre nós, Deus habitando no meio dos homens. Mas era um Jesus que a Bíblia diz que ele assumiu a forma humana. Mas Isaías também profetiza dizendo que era o Emanuel, o Deus entre nós, Deus entre nós. Então, queridos, a arca, ela nos mostra isso. A madeira nos mostra a humanidade de Jesus, mas o ouro, ele nos mostra a divindade de Jesus. Por que eu estou lhe falando isso? É para você entender esta simbologia e a importância que tinha a arca para os filhos de Israel, a importância que tinha aquela arca no meio do povo, e por que eles deveriam honrar aquilo que Deus havia falado para eles, por causa de tudo que eles iriam desfrutar a partir do entendimento que eles teriam sobre aquilo que significava de fato aquela arca entre o povo, porque não era apenas um objeto feito de madeira revestido de ouro. Aquela arca, ela representava Deus entre o povo. Ela estava representando Deus no meio do povo. Os filisteus, eles ficaram apavorados quando eles souberam que a arca estava entre os hebreus, que a arca estava entre os filhos de Israel. Você lembra a declaração? Os deuses desceram no arraial deles. Quem poderá nos socorrer? Quem poderá nos ajudar? Eles já tinham esse entendimento. Quem são esses deuses? Eles foram os deuses que feriram os egípcios. Eles estão do lado dos filhos de Israel. Mas poucas horas depois, aquela arca, ela foi tomada, e a beleza, a glória de Israel, ela foi tirada. Querido, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Você sabe o que Paulo está dizendo? Que eu e você, sem a presença, nós somos só barro. Vou repetir, você sabe o que Paulo está dizendo? Que eu e você, sem a presença dele, nós somos só barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Sem ofender, olhe para alguém e diga: você até que é um barro bonito. Às vezes a gente acha que é mais do que barro, né não, gente? Seja sincero, né não? Às vezes a gente se acha mais do que barro, né? Aí Deus diz: tu és pó e ao pó tu tornarás. O que é que te faz sobressair? O que é que me faz sobressair? É o tesouro que está dentro do barro. O que fazia a nação de Israel ser diferente de todas as outras nações? Era o tesouro, era a glória, era a presença de Deus entre eles. Depois que a glória saiu, quem era Israel? Uma nação comum como qualquer outra nação. Uma nação comum como qualquer outra. Ela já não tinha mais nada de especial, porque o que ela tinha mais de especial era a presença de Deus. E aquela presença, quando foi tirada, ali estava um Israel comparado a qualquer uma outra nação. Eu quero fazer menção nesta noite de dois reis, ou dos dois primeiros reis de Israel. O primeiro rei foi, me ajude aí, foi o rei Saul, e o segundo rei foi o rei Davi. Agora eu quero caminhar com você em cima de uma coisa muito interessante aqui. Caminhe junto comigo. Existem algumas curiosidades a respeito desses dois personagens.
a respeito de Davi e a respeito de Saul, a respeito de Saul e Davi. Quais são essas curiosidades? Primeira curiosidade interessante, tanto Saul era o menor de sua casa, Davi também era o menor de sua casa. Segunda coisa importante, ambos foram escolhidos pelo Senhor para reinar sobre Israel, tanto um quanto o outro. Terceira coisa interessante, eles eram muito jovens quando foram escolhidos pelo Senhor para se tornar rei sobre Israel. Outra coisa muito interessante que eu estava vendo, eles reinaram por cerca de 40 anos sobre a nação de Israel. Tanto Saul quanto Davi, eles reinaram por cerca de 40 anos sobre a nação de Israel. Eu só estou falando essas curiosidades para você, mas eu quero chegar no ponto-chave aqui. Qual é o ponto-chave? O que as Escrituras nos falam a respeito desses dois reis em relação à arca de Deus? Porque este é o assunto hoje, a presença da arca. O que as Escrituras nos falam a respeito destes dois reis, no que diz respeito à arca de Deus? Queridos, me ouça, o rei Saul reinou por cerca de 40 anos sobre Israel, e nós não vemos uma menção bíblica dele em relação à arca de Deus. Não vemos uma. Se você me achar, por favor, me mostre depois, que eu vou me retratar aqui no púlpito. Mas eu não lembro de nenhuma menção que a Bíblia esteja associando o rei Saul à arca de Deus. E olha aqui para mim, ele não reinou por 4 dias, 4 semanas, 4 meses, 4 anos. Ele reinou por 40 anos. Pastor, a arca já existia? Com toda certeza. Mas não há menção. E o que, pastor, o que isso nos fala? Isso nos fala, ouça, de alguém que decidiu viver uma liderança de um reino sem a presença de Deus. Você não vê menção na Bíblia de Saul orando. Você não vê menção na Bíblia de Saul meditando. Você não vê menção na Bíblia de Saul tendo iniciativa em desenvolver um relacionamento sadio com Deus. Você não vê isso na Bíblia. Você vê um Saul que, com as suas atitudes, está agindo com descaso em relação à presença de Deus. É esse Saul que nós vemos na Bíblia. Imagine, reinou por 40 anos. E não há nenhuma associação dele com uma presença de Deus, a glória de Deus, um relacionamento com Deus. E eu estou lhe falando de um Saul que diz a Bíblia que o Senhor mudou o coração dele. É isso que diz a Bíblia, que Deus mudou o coração dele. Ou seja, o transformou em um novo homem. Mas você não vê sinais desse novo homem. Você não vê sinais dessa nova pessoa. Você vê alguém liderando, sabe, por si só, do seu jeito. Fez o que Deus não mandou. Quando Deus usa o profeta para dizer que ele errou, e diz: não, pelo contrário, eu fiz o que o Senhor me mandou. É triste nós olharmos para um rei assim, que Deus chegou a um ponto de dizer: imagina Deus falando, eu já o rejeitei, para que ele não seja mais rei sobre Israel, e eu já procurei alguém melhor do que ele. Eu lhe confesso de todo o coração, eu nunca quero ouvir uma declaração dessa de Deus a meu respeito. E eu faço como Paulo, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu não venha a ser desqualificada.
Imagina ele dizendo: eu já encontrei alguém melhor do que ele. E esse alguém, eu estava o buscando. O próprio Deus dá testemunho dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus fez isso com ele, queridos. E quando nós vemos a respeito de Davi, o que nós vemos a respeito deste homem, queridos? Davi reinou por 40 anos. Mas o que nós vemos? Nós vemos vários registros bíblicos de um Davi que está associado à arca de Deus, ou seja, à presença de Deus. Nós vemos vários relatos de um Davi que consultava ao Senhor, de um Davi que meditava, de um Davi que orava, de um Davi que adorava, de um Davi que louvava, de um Davi que desenvolvia um relacionamento, que viveu um relacionamento com Deus. A vida de Davi, a história de Davi é marcada por isso. Davi teve falhas, sim, como qualquer um de nós. Porém, queridos, nós vemos algumas virtudes na vida de Davi, que essas virtudes fizeram com que Davi alcançasse o coração de Deus. Davi conquistou o coração de Deus, porque ele amava a Deus. Você sabe aquela declaração do Salmo? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira pelo Deus vivo. Quem foi que falou isso, gente? Um Davi que amava, um Davi que desejava, um Davi que pagava o preço por causa da presença, por causa da glória de Deus. E deste Davi que eu estou lhe falando, é este que está mencionado aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. É só um exemplo que eu quero lhe dar aqui. Segundo Samuel 6,12, olha o que está escrito. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. A sequência está escrito assim: foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Gente, pare para vocês pensarem em alguém. Olha, Davi, o Senhor, por amor da sua arca, tem abençoado a casa de Obed-edom, tem abençoado a vida dele e toda a sua casa. A Bíblia diz que Davi vai para lá e com alegria, há um prazer. Ele está buscando a glória, ele está trazendo de volta a glória, a presença para a sua cidade, para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Ele está trazendo de volta isso, porque ele almejava, ele desejava isso, queridos. Ele desejava isso, ele buscava isso. Quando Uzá morreu, por ter tentado segurar a arca, quando os bois tropeçaram, ele foi morto. Davi ficou muito triste, ele ficou desesperado, ele disse: como que eu vou levar para o meu lado a arca do Senhor? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Mas ele queria, ele buscou os meios certos de como ele podia fazer. E o Davi que a gente vê chegando na sua cidade, em Jerusalém com a arca, é um Davi vestido de uma estola sacerdotal. E diz a Bíblia que ele entra saltando e dançando com todas as suas forças. Aí eu quero lhe perguntar: você alguma vez já saltou e dançou com todas as suas forças para Deus, ou sempre foi quando você estava lá fora? Não, pastor, aqui tudo é mais moderno. Mas lá não, lá eu arrebentava. O Davi arrebentava, era diante do Senhor, gente. Saltava e dançava com todas as suas forças. O Davi estava se aparecendo para os outros? Não. A alegria está trazendo de volta a glória de Israel para a cidade dele, fez com que ele extravasasse. É como se ele dissesse: gente, vocês ainda não entenderam o motivo da minha alegria, vocês ainda não entenderam porque eu estou dançando desse jeito e pulando desse jeito.
Não é qualquer objeto de madeira que está voltando para cá, não. A glória está sendo restaurada. A presença de Deus está voltando. Vamos poder invocar o Senhor aqui, presente, aqui agora, na nossa cidade. Então Ele está, sabe, transbordando de felicidade, de alegria, porque a glória do Senhor está voltando. E nunca mais eles iam precisar dizer Icabode ou Icabô, foi-se a glória. Não, eles agora estavam dizendo: a glória voltou, a glória voltou, a presença voltou, a presença voltou. E olha aqui para mim, se a presença volta, volta o respeito, a dignidade. Tudo aquilo que foi destruído por falta dessa presença, por falta dessa glória, é restaurado pela presença, é restaurado pela vida dele, queridos, pela vida dele ser restaurada. Amém, queridos? Quem está me acompanhando aí? Ouça, mas ouça o que eu quero lhe dizer. Hoje em dia, nós não temos uma arca feita de madeira e revestida de ouro. A gente poderia até fazer uma réplica e colocar aqui. E acredite, para alguns, isso talvez faria mais sentido ter um objeto aqui de madeira revestido de ouro, uma réplica, faria mais sentido. Você sabe por quê? Porque infelizmente a religião e a vida religiosa nos ensinaram que a gente precisa ver e até apalpar para fazer sentido. Porque se a gente não vê e não apalpar, vai ser mais difícil adorar e amar quem nós não vemos. Olha aqui para mim, não acredite nesse engano do inimigo, porque parece que o melhor tempo era aquele tempo, em que a arca do Senhor era como que era a presença visível de Deus. Então eu podia chegar lá e me prostrar, e estar próximo, sabendo que aquilo representava a própria presença de Deus. E alguns às vezes estão buscando de pastor, o que vai me inspirar para adorar, que eu não estou vendo uma arca, eu não estou vendo um objeto. E aí, como é que fica hoje? O Senhor, a Bíblia diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que não vão adorar em Jerusalém, não é lá naquele poço da mulher samaritana, mas é em todo lugar, que invoque ao Senhor de todo o coração, em espírito e em verdade. Lá Ele vai estar presente, lá Ele vai se manifestar, lá Ele vai manifestar a vida, vai manifestar a glória dEle. Ouça, por quê? Preste atenção que a gente não deve aceitar esse engano do inimigo. Ouça, porque hoje é muito melhor sem uma arca diante dos nossos olhos, sem uma arca diante de nós. Por quê, pastor? Ouça, porque hoje, guarde isso, porque hoje nós somos a arca de Deus. Você entende por que nós não precisamos mais de uma arca? Porque hoje eu e você, nós somos a arca de Deus. Nós somos a arca do Senhor. Nós carregamos a presença de Deus. Sim, quem, pastor? Nós que fazemos parte de um reino de sacerdotes. Nós carregamos conosco esta presença, queridos. Nós carregamos o Emanuel. Me ouça, o Emanuel hoje não é mais somente Deus conosco, mas Ele é Deus em nós. Deus em nós, Deus na nossa vida. Antes precisava correr, onde é que está a arca? Rapaz, a arca está lá na casa de Obed-edom. Meu Deus, eu tenho que correr para lá. E agora onde é que ela está? Está lá para a casa de Abinadab. Meu Deus, eu tenho que correr para lá. Por onde é que está? E rapaz, está lá no arraial dos filhos teus, lá no templo de Dagon. Aí alguém pergunta, onde é que está a arca hoje? A arca, ela está, eu sou a arca.
Eu que carrego a presença de Deus hoje. Eu sou a arca visível, móvel. Amém? Eu já vi muitas pessoas falando: olha, quando você chegou aqui, Deus já estava. Eu falo diferente, eu digo: quando você chegou aqui, Deus chegou. Porque você trouxe a presença dEle e Ele trouxe você para cá. Entende isso? Já teve situações que eu fui expulsar demônio. Aí, antes de eu chegar na casa, aí o demônio falou para outra pessoa: eu estou indo embora, que está chegando aí alguém aí que eu não quero falar com ele, eu não quero ver. Quando eu cheguei lá, já tinha ido embora. Se você não entender, sabe o que você vai fazer? Rapaz, tinha que sair mesmo, porque eu estava chegando. Meu filho, tem que correr mesmo, cara. Vaso de barro. Você sabe quem fez ele correr? Não foi o barro, foi o tesouro que está dentro do barro. Foi a glória, foi a presença, entende? Foi a presença dele, a manifestação dele, da glória dele. Quem está me entendendo, dá um amém aí, por favor. Então entenda aqui uma coisa, diga assim, por favor, olhe para o seu irmão e diga: você é hoje a arca de Deus. Amém, queridos? Alguém pode dizer amém por isso, por favor? Quem pode dizer: eu sou a arca de Deus hoje? Amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Ouça, preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. Se nós somos a arca de Deus, então cada célula familiar que temos também é a arca de Deus. Preste atenção. Libera para mim isso aí, olha aí. Se nós somos a arca de Deus, cada célula familiar que nós temos também é a arca de Deus. Por que, pastor, você está afirmando isso? Me ouça. Porque as nossas células são formadas por pessoas. São formadas por pessoas que carregam a presença de Deus dentro delas. Então você entende isso? Eu sou a arca de Deus, mas a minha célula também é a arca de Deus. Por quê, pastor? Porque cada pessoa que vai para lá está carregando a glória de Deus, está carregando a presença de Deus. Amém? É a arca de Deus naquele lá. Eu estava falando uma coisa terça-feira aqui. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Eu vou me antecipar aqui em algo que eu quero falar. A arca passou mais do que 20 anos na casa de Abinadab. E você não vê uma bênção que é mencionada sobre a casa dele, sobre a vida dele, sobre a família dele, por ter passado todo aquele tempo a arca lá. Mas a Bíblia diz que a arca passou 3 meses na casa de Obed-edom, e ele e toda a sua casa foram abençoadas. A pergunta é: por que, pastor? Mais de 20 anos na casa de um e 3 meses na casa do outro. Você sabe onde é que está o segredo? É a forma como você trata a arca. Não é quanto tempo ela passa, mas é a maneira como você trata a arca de Deus. Olha aqui para mim. Obed-edom não fez nada. Não constituiu sacerdote, não mandou lajotar um quarto, preparar um quarto, colocar central de ar, não mandou fazer nada disso. 3 meses, e ele e toda a sua casa foram abençoados. 3 meses. Então a forma como eu olho, como eu trato, isso pode fazer toda a diferença. Só quem está me entendendo, dá um amém para mim aí. Ouça, as nossas células, elas são formadas por pessoas que carregam a presença de Deus. Quem é anfitrião aqui? Dá uma mão. Quem é anfitrião que está aqui?
Dá a mão. Diga, pastor, eu sou. Eu vou profetizar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu creio que você é como Obed-edom. Eu creio que você é como Obed-edom, que entende que a célula é a arca de Deus para a sua casa. E eu quero profetizar que assim como Obed-edom recebeu a arca do Senhor e a tratou, eu quero declarar que para a glória de Jesus você também tem recebido e vai tratar da mesma forma. E Deus vai te honrar por isso, e a bênção dele vai se manifestar sobre você, sobre a sua casa e tudo aquilo que você tem, no nome de Jesus. Em nome de Jesus do Senhor. Em nome de Jesus. Preste atenção, diante deste entendimento, eu quero concluir isso aqui com 2 conselhos importantes. Diante deste entendimento, que nós somos a arca de Deus hoje, e que a nossa célula também é a arca de Deus. Por quê? Porque ela é formada por pessoas que carregam a presença de Deus para lá. Eu estou vendo aqui a pastora Márcia. Queridos, por que eu estou mencionando ela? Eu, pastor Joelson, nós fomos fazer uma visita na célula deles lá. Quando nós chegamos lá, a mãe dela estava saindo com as netos, estava saindo todo mundo, que eu olhei lá para dentro, eu vi 2 varões em pé, pastor Johnson e Sandra. Eu fiquei procurando, cadê os outros? Só os 2 lá. Nós 2 chegamos. A célula ia acontecer somente com os 2. E você sabe o que eles estavam fazendo? Dividiram todas as tarefas. Um orou, outro conduziu o louvor, outro deu o estudo, outro orou, compartilhou a visão, outro orou por isso. Gente, eles ficaram assim, só os 2 fazendo uma célula acontecer. Isso seria um prato cheio para alguns dizer, olha, nós não fizemos a célula, porque só deram 2, foram só 2, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, tinham 2, era o suficiente, eles fizeram uma coisa acontecer, entende? É a arca, gente. 1, eu estou levando a presença. 2, ele está também levando a presença. Nós estamos levando a presença. Então tem tudo para a coisa fluir, para dar certo, para ter vida de Deus, para ter mover de Deus, para coisas sobrenaturais acontecerem. Amém, queridos? Porque a presença de Deus é que faz toda a diferença. Então eu quero concluir isso aqui com 2 conselhos, diante deste entendimento, a respeito da arca. Qual é o primeiro conselho que eu quero dar? Que nós devemos valorizar a arca de Deus. Como? Valorizando a presença de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Olha aqui para mim. Infelizmente, não era para ser, mas é uma realidade que alguns só passam a dar valor depois que perdem. Não era para ser assim. Mas infelizmente em muitas áreas de nossas vidas já aconteceu isso, que a gente só passa a dar valor e ainda fica lamentando, se eu tivesse uma segunda chance, se isso ainda fosse possível. Eu vou já ler um texto aqui para você, que vai nos mostrar isso aqui. Então este é o primeiro conselho. Como nós podemos valorizar a arca de Deus? É valorizando a presença dele em primeiro lugar na nossa vida pessoal. Valorizando. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, parte A, Paulo diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Em primeiro lugar, tem cuidado de ti mesmo. Cuida da tua própria vida. Cuida da tua saúde em Deus, saúde espiritual. Tem cuidado de ti em primeiro lugar. Às vezes a gente está me fazendo tanta coisa, né? Guerra espiritual, vai matando demônio, enforcando outros, né? Meu Deus do céu, e às vezes a vida está arrebentada. Paulo diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Cuide primeiro de você.
Então, em primeiro lugar, valorize a arca. Como, pastor? Valorizando a presença da arca na sua vida, valorizando a presença de Deus na sua vida, valorizando. Em segundo lugar, como, pastor, eu posso valorizar a arca? Segundo, valorizando cada célula como sendo a arca de Deus, o lugar da presença de Deus. Então, quando você for para a célula, se alguém lhe perguntar, para onde você está indo? Eu estou indo para a arca de Deus. Eu estou indo para um lugar que Deus escolheu para manifestar a presença dEle, para manifestar a glória dEle. Pastor, e se tiverem só 2, reúna como se tivesse 10. Porque Deus vai estar sendo honrado nessa atitude. Amém, queridos? Então entenda, eu estou levando a presença, mas eu sei que Deus escolheu aquele lugar para manifestar a sua glória, para manifestar a sua vida. Nós devemos ser como Davi em relação à arca de Deus, em relação à presença de Deus, e não como Saul. Queridos, olha esses 2 textos. Juízes capítulo 16, dê uma olhada comigo. Juízes capítulo 16, olha o que está escrito em primeiro lugar no versículo de número 20. Isso é a respeito de Sansão, preste atenção que está escrito. Dalila, e ela disse, ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Dalila, não te preocupa não. Quantos são? 500. Deixa comigo. 1000. Deixa comigo, vou nem precisar de queixada de jumento. Você sabe quem estava brigando? Ó, força do braço, o eu me levantarei, eu farei como das outras vezes. E diz a Bíblia que ele não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. Olha o que diz no versículo de número 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Esta oração aqui é de alguém que reconhece que perdeu. E talvez ele está sentindo que nem é digno de receber tudo o que ele tinha antes. Mas ele diz: me dá só mais uma vez força. Só mais uma vez. Então era alguém que tinha tudo. Que diz a Bíblia, cada vez que você vê, quando você estiver lendo o livro de Juízes, e cada vez que você lê a declaração, e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, marque. Porque, meu irmão, quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, com uma queixada, matou 1000 soldados. Com as mãos, rasgou um leão no meio. Arrancou os portões da cidade e andou cerca de 60 quilômetros com os portões da cidade sobre os ombros. Arrebentou cordas novas, como se fosse um fio comum. Todas as vezes que está escrito, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. Mas chegou o momento que já não era o Espírito do Senhor, era ele mesmo. Ele reconheceu agora que ele havia perdido algo tão valioso, tão especial. E ele estava sem. E ele precisava agora recuperar aquilo. E ele está humilde, clamando ao Senhor. Está clamando ao Senhor: lembra-te de mim, Senhor, me ajuda, me dá forças, mais esta vez. Então olha aqui para mim, eu quero lhe fazer um pedido.
Não perca essa presença. Valorize enquanto você a tem. Porque na medida em que eu valorizo, eu vou querer cada vez mais tê-la. Cada vez mais forte. Quem está me entendendo aqui, gente? Entende? Eu vou dar mais valor para aquilo que eu tenho. Eu vou zelar pelo que eu tenho. Porque se eu perder, eu vou me tornar uma presa fácil nas mãos do meu inimigo. Entende? Eu vim me tornar uma presa fácil. Mas com a presença, está escrito: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Com a presença está escrito: tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém, queridos? 1 Samuel capítulo 12, versículo 20, para a gente encerrar. Eu vou lhe pedir, vai ficando de pé, por favor, vai ficando de pé. Primeiro livro de Samuel 2:30. Preste atenção que está escrito: portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Preste atenção no que está escrito. O Senhor disse: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos.